Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, finalmente chegamos à nossa última aula do semestre, última aula de Cálculo 2. O tempo passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente estava começando aqui falando sobre R4, RN da vida, né? E hoje, então, chegamos na última aula. Bom, então vamos lá. O que a gente vai aprender na nossa última aula, né? Para fechar com chave de ouro. Bom, hoje a gente vai falar sobre coordenadas esféricas. Então, ainda falando sobre integrais triplas, a gente vai aprender uma nova forma de mudar de coordenada e como ficaria isso lá nas integrais triplas, né? Então, bora falar um pouquinho agora sobre coordenadas esféricas. Vamos entender como seria isso e depois a gente fala sobre as integrais. Bom, na aula passada a gente já aprendeu um outro tipo, né? Que são as coordenadas cilíndricas. E hoje a gente vai ver aqui o que é esse outro modelo. Tá, gente, então, ó, você já sabe que, da mesma forma que a gente fez na aula passada, eu vou primeiro ensinar vocês o que são essas coordenadas, ou seja, como é que você localiza um ponto do espaço, sem necessariamente usar o x, o y e o z. Agora a gente vai usar outras 3 coordenadas. Depois que eu fizer isso, a gente vai ver algumas superfícies descritas nesse tipo de coordenada. Depois a gente vai passar para as integrais. E aí resolver alguns exercícios. Então, assim, de assunto novo não é tanta coisa. Então, preste muita atenção, principalmente nesse início aqui. Então, olha só. Digamos que você quer localizar um ponto no espaço. Então, vamos colocar aqui nosso espaço, já conhecido. Nossos 3 eixos, eixo X, eixo Y e eixo Z. Aliás, não, vou tirar aqui, que eles já vão aparecer daqui a pouco. Olha só, nós temos aqui um espaço e eu tenho um ponto aqui do espaço. Bora colocar o pontinho bem aqui. Esse aqui é nosso ponto. Eu quero localizar esse ponto. Geralmente, esse ponto tem 3 coordenadas, que é x, y e z. Então, o que a gente faz? A gente projeta aqui o nosso ponto lá no plano xy. Está aqui a projeção desse ponto P. A partir dessa projeção, eu consigo dizer quem é a minha coordenada x e quem é a minha coordenada y. A partir de x e y também, a gente faz aquela reta daqui para cá, essa diagonal. Vou fazer aqui. E projetando essa diagonal aqui em cima, nós obtemos, então, a nossa coordenada z. Então, com isso, você obtém aqui, ó, o nosso ponto é x, y e z. Na segunda-feira, a gente aprendeu uma outra forma de localizar esse ponto. Como? Usando, ao invés de x e y, as coordenadas r e θ. Quem é r? É a distância da origem até essa projeção. E quem é o θ? É esse ângulo bem aqui, que a gente já está acostumado. Então, esse aqui é o θ. E bem aqui, deixa eu fazer de outra cor. Bem aqui você sabe que você tem o nosso r. Então, isso, quando você transforma x, y e z para r, θ e z, ou seja, o z não muda, você está usando coordenadas cilíndricas. Hoje, nós vamos aprender uma outra forma de localizar esse ponto aqui. Para isso, a gente vai usar outras 3 informações. A primeira informação é uma que a gente ainda não usou no R3, que é a distância da origem até o meu ponto. Aí você vai dizer, professor, a gente já usava assim, era o R. Não. Lembra que o R é a distância da origem até a projeção. R é isso daqui. Agora, ao invés de eu usar o R, eu vou pegar a distância da origem até o ponto mesmo. Tá? Então, ó, nós vamos pegar essa distância bem aqui. Bom, como eu já usei o R aqui, eu vou chamar essa distância de ρ. Então, essa distância aqui vai ser ρ. Essa aqui vai ser uma coordenada. Então, eu vou pegar a distância da origem até o meu ponto, não importa onde ele esteja. E eu vou chamar isso de ρ. Outra informação que eu vou usar, que até então a gente não usou, vai ser um outro ângulo. Vai ser o ângulo formado entre a distância e o eixo z. Tá? Então, vai ser um ângulo formado entre a distância e o eixo z, ou seja, esse ângulo bem aqui. Vou chamar esse ângulo de ângulo φ. Deixa eu passar o para cá. Então, esse ângulo aqui é o ângulo φ.
Então, ó, primeira informação que eu vou usar, a distância da origem até o meu ponto. Segunda informação que eu vou usar, o ângulo formado entre essa distância e φ. Terceira informação que eu vou usar é o ângulo das coordenadas polares, ou seja, é o θ. Então, olha só que interessante. Agora, para eu localizar um ponto no espaço, eu posso usar dois ângulos e uma distância. Ao invés de estar acostumado com três distâncias, né? X, Y e Z. Ou então, em cilíndricas, a gente usava duas distâncias. A gente usava o R e o Z e um ângulo só, que era o θ. Agora, nós vamos usar dois ângulos e uma distância. Então, está aqui. Esse aqui é a distância ρ, o ângulo φ e o ângulo θ. Tudo bem, gente? Ah, professor, mas com essas três informações, eu consigo localizar qualquer ponto no espaço? Sim, você consegue localizar qualquer ponto no espaço. Por exemplo, digamos que o meu ponto está bem aqui. Só um exemplo, tá? Digamos que o meu ponto está bem aqui, a distância é 3. O que eu faço para chegar nesse ponto aqui? Meço uma distância de 0 a 3 e depois eu faço esse φ, ele variar de 0 é em cima do eixo Z, até 90 graus. Se ele variar até 90 graus, ele vai cair exatamente em cima aqui do eixo X. Como o meu ponto já estava aqui, é só o θ ser igual a 0. Pronto. Ah, professor, e se o ponto estiver bem aqui, ó, o meu ponto? Não tem problema. Marca a distância, faz o seu φ ser 90 graus, cai aqui e depois rotaciona o θ. Então é isso que a gente vai fazer. Então você marca um pontinho lá no eixo Z, digamos que está aqui o eixo Z, você marca um ponto. Deixa eu fazer aqui com... Vou até fazer com o apagador. Ó, então, nesse tipo de coordenada, você começa em cima do eixo Z. Então, digamos que o φ é 0. Enquanto que o φ é 0, você está em cima do eixo Z. Está aqui. Aí você já marca a distância. Depois, você começa a regular o φ, ou seja, esse ângulo de rotação. Então, digamos que o ponto está bem aqui. A primeira coisa que você faz é fazer aqui a angulação em φ. E, por último, você rotaciona o θ. O θ faz ele rotacionar assim, ó. Tudo bem? E aí, com isso, você consegue chegar a qualquer ponto no espaço. Note que, nesse caso aqui, das coordenadas esféricas, eu não preciso... Olha só, isso é importante. Eu não preciso que o meu φ ele seja de 0 a 2π, como a gente está acostumado com θ. θ ele vai de 0 até 360. Ele dá uma volta completa. O φ ele não precisa. Não precisa mesmo. O φ ele só precisa ser de 0 até, no máximo, 180 graus. Ah, professor, mas e aí, se estiver atrás dele? Bom, digamos que você está aqui de novo. Ó. Digamos que o nosso ponto está aqui atrás do apagador. O φ ele não faz uma volta maior que 180. A maior volta dele é aqui, ó, 180. Ele não chega a vir para cá. Mas não tem problema. Se você quer ficar aqui atrás do apagador, você faz uma rotação, depois faz outra rotação em θ. Aí você gira e chega onde você queria. Então, o nosso φ ele vai de 0 até π radiano. O θ ele continua indo geralmente de 0 até 2π. Deu para entender até aqui? Ok. Então, agora, a gente vai relacionar as coordenadas retangulares com as coordenadas esféricas. Aí vocês vão ver que vai ser uma coisa assim, mais divertida, né, do que anteriormente, já que a gente já sabia das coordenadas polares. Bom, gente, para eu relacionar, eu vou usar principalmente esse triângulo bem aqui, ó. Então, ó, bem aqui, se você notar, aqui eu consigo formar um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho este triângulo bem aqui que vocês estão vendo, ó, daqui para cá e para cá. Sendo que essa medida que aparece aqui em cima é a mesma que aparece aqui embaixo. Isso aqui é a distância do ponto até o eixo Z. Perceba que quando você pega um ponto, que é o R, lembra da aula passada, o que é o R? É a distância do ponto até o eixo Z. Quando você marca essa distância, essa reta, ela é perpendicular ao eixo Z, para ser a menor distância. Então, esse R que está aqui embaixo, ele vem aqui para cima. E esse R, junto com o eixo Z, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, bem aqui nesse triângulo que vocês estão vendo, nós temos um triângulo retângulo. Aí eu vou usar
aquelas propriedades da trigonometria para o triângulo retângulo, em referência ao meu ângulo φ. Então, eu vou usar o cosseno de φ e vou usar o seno de φ. Aí, como é que vai ficar isso daí? Bom, se eu usar cosseno de φ, olha só como é que vai ficar. Cosseno de φ é igual a... Quem é o cateto adjacente? É o z, ó, essa distância bem aqui. Vai ficar z dividido, a minha hipotenusa aqui é ρ, que é a minha distância. Aqui. Então, o meu z, ele vai ser dado por ρ vezes cosseno φ. Olha só, agora sim ficou um pouco mais interessante, né? Porque o z, lá em cilíndricas, era z igual a z. Agora não. Agora o z, eu escrevo ele em função de ρ e em função do ângulo φ. Então, essa daqui é a nossa primeira relação. Outra relação. Agora eu vou usar o seno de φ. Se eu usar o seno de φ, olha só o que vai acontecer. Seno de φ é igual. Cateto oposto é o R. Então, eu vou colocar R dividido, a hipotenusa continua sendo ρ. Aí, nesse caso, vai ficar R igual a ρ seno φ. Só que olha quem está aqui, é o R. Eu não quero o R, eu quero que apareça ou X ou Y, porque eu quero fazer uma relação de X, Y e Z com as coordenadas ρ, φ e θ. Agora, como é que eu vou fazer para aparecer o X e o Y aqui? É só eu lembrar desse outro triângulo aqui embaixo. Ó. Eu tenho também um triângulo aqui embaixo, e esse triângulo, você sabe que também é um triângulo retângulo. E nesse triângulo aqui, a hipotenusa é o R. E os catetos são X e Y, que nem lá nas coordenadas polares e nas coordenadas cilíndricas. Então, relembrando essa parte aqui, é só você lembrar que se você usar o cosseno de θ, aqui vai ficar X dividido para R. A gente estava acostumado a isolar o X aqui, mas se eu isolasse o R, olha como é que vai ficar. R igual a X dividido pelo cosseno θ. Ó, agora, ao invés de eu isolar o X, eu isolei o R. Então, R ele é X sobre cosseno θ. Se eu usasse o seno, nesse caso, ia ficar assim. Seno de θ é igual cateto oposto y dividido para R. E aí, se eu isolar o R de novo, R é igual a y dividido pelo seno de θ. Está aqui. Então, ó, aqui eu tenho duas opções para substituir o R. Eu posso substituir o R por x sobre cosseno θ, ou posso substituir por y sobre seno θ. Eu vou fazer as duas substituições. Primeiro para x, depois para y. Então, olha só. Se eu substituir o R aqui por x sobre cosseno, então vai ficar x sobre cosseno igual ao que estava aqui, né? Que é ρ seno φ. Tá aqui. Ou, isolando o x, x vai ser ρ cosseno θ seno φ. Opa, então, acabamos de achar uma relação para x, ó. E x aqui, ele está relacionado com ρ, θ e φ, que são as três coordenadas das coordenadas esféricas. Agora, eu posso substituir isso aqui também por y, né? No lugar do r, eu poderia colocar y sobre seno θ. Se eu fizesse isso, fazer para cá, ia ficar y sobre seno θ igual a ρ seno φ. Cuidado, não vamos se confundir com os ângulos. Aqui é θ, aqui é φ. Então, no final, o y ficaria y igual a ρ seno θ seno φ. Então, olha só. Acabamos de encontrar três relações importantíssimas. Você pode usar as três relações, principalmente quando você quer transformar de coordenadas esféricas, você quer voltar para as coordenadas retangulares. Então, aqui, ó, o x vai ficar dessa forma,
o y dessa forma e o z dessa forma. Eu vou reescrever aqui no outro quadro, agora de maneira resumida, né? Então, ó, quem são as três relações? Eu tenho x vai ser ρ cosseno θ seno φ. Y vai ser ρ seno θ seno φ. E z vai ser ρ cosseno φ. Então, por exemplo, digamos que eu te dei essas coordenadas aqui. Deixa eu pensar. Colocar 1. Vou colocar π. Colocar π sobre 2. E vou colocar π. Aqui. Bom, eu não disse a ordem, né? Mas a ordem é, primeiro, a gente vai considerar o ρ, depois o φ, depois o θ. Tá? Nessa ordem aqui. Então, aqui eu estou em coordenadas esféricas. Aí eu peço para você, marque para mim o ponto no espaço. Como é que você faria para marcar esse ponto aqui? Você teria que fazer o seguinte. A gente poderia ir por partes aqui. A primeira coisa que você ia fazer era marcar isso aqui, ó. O que é isso aqui? É a distância da origem até o ponto. Então, você ia aqui no eixo Z e marcava uma distância de 1. Bora dizer que 1 está bem aqui. Então, aqui você marcava uma distância de 1. Depois, quem é o φ? É o ângulo a partir desse eixo Z. Tá? Ou seja, ele vai descer. Quantos graus? π sobre 2 radiano. Que é equivalente a quanto? 90 graus. Então, se você está em cima do eixo Z e você cai 90 graus, você vai cair exatamente no eixo X. Então, você desce aqui, ó. Você desce e chega bem aqui. Exatamente no eixo X, né? 90 graus. Por último, eu vou rotacionar, né, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ é aquele que rotaciona aqui, ó, em torno do eixo Z. E eu vou rotacionar quanto? Π radiano. Ou seja, eu vou rotacionar 180 graus. A partir do ponto aqui onde eu caí. Então, eu vou parar lá do outro lado. Então, aqui, ó, fazendo 180 graus, eu ia cair mais ou menos bem aqui. Então, esse daqui seria esse ponto P que ele me pediu. Então, olha só. Eu marquei uma distância e depois eu fiz duas rotações. Fiz a primeira rotação, que é o φ, fiz a segunda rotação, que é o θ, e consegui chegar nesse meu ponto aqui. Lembrando que a distância daqui para cá também é 1. Tudo bem, gente? Ah, professor, não gostei. Eu queria fazer coordenadas retangulares. Eu posso? Pode. Só você transformar, ó, que nem está aqui. Quem é o ρ? É 1. Quem é o θ? É π. Quem é o φ? π sobre 2. Então, como é que ficaria nesse caso aí? Ficaria assim. X igual a 1 vezes cosseno de φ, de π, desculpa, e seno de π sobre 2. O y seria 1 seno de π seno de π sobre 2. E o z seria 1 vezes o cosseno de π sobre 2. Ficaria isso daqui. Como é que seria isso? Bom, quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Então, aqui seria 1. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, aqui é menos 1. Então, meu x seria menos 1. Aqui, quanto é o seno de π? É 0. Então, aqui é 0. E aqui, quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0 também. Então, nesse caso, o meu y daria 0 e o meu z daria 0. Ou seja, isso daqui, em coordenadas retangulares, seria o ponto 1, 0, 0. Isso aqui olhando para x, y e z. Olha, esse ponto aqui é exatamente isso, ó. O x é menos 1
Tá, o menos 1 bem aqui. X é menos 1, y é 0, z é 0. Então, eu estou exatamente em cima do meu eixo x. Todo mundo entendeu? Pode perguntar. Ah, sim, desculpa, verdade. Obrigado. Faltou o sinal aqui do x, tá, gente? Que o x é menos 1. Tá aqui, ó. Menos 1. Agora sim. Deixa eu fazer melhor. Menos 1. Pronto. Então, tá aqui, gente. Então, isso aqui em coordenadas esféricas, isso aqui em coordenadas retangulares, mas o ponto, ele é o mesmo. Só que agora você tem duas formas de representar a mesma coisa. Então, às vezes, dependendo do ponto, você quer uma elegância maior, aí você fala, a pessoa fala assim para ti, é esse ponto aqui, menos 1, 0, 0. Você fala, não, é 1 π sobre 2 e π. Aí você vai explicar que é coordenadas esféricas, né, e vai mostrar para ela aí os ângulos. E vai chegar no mesmo ponto. Tudo bem? Bom, então... antes que eu esqueça, tá? Geralmente, a gente faz 3 relações para cá e depois mais 3 relações. No caso de coordenadas esféricas, eu só vou usar uma, que é o que a gente vai usar na aula de hoje. Outra relação importante é, se eu voltar para cá, eu poderia usar o teorema de Pitágoras. Na verdade, eu vou até pular as etapas. Por quê? Quem é o ρ? ρ não é a distância da origem até o ponto. Você sabe como é que calcula a distância da origem até o ponto? Usando as coordenadas x, y e z. Como é que é? Fica ρ ao quadrado, né? Igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, isso é outra relação que nós vamos usar. Então, vou escrever bem aqui. Então, aqui, ó, ρ ao quadrado também é igual x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso você consegue provar isso usando o teorema de Pitágoras, que a gente fez isso na metade da primeira semana de aula. Então, essas são as relações que nós vamos usar, tá bom? Aí eu poderia colocar também tangente de θ igual a y sobre x, mas basicamente o que a gente vai precisar para hoje são essas 3 aqui e essa daqui principalmente. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso slide. Aula 29, coordenadas esféricas. Então, já comecei comentando um pouquinho com vocês. Então, nesse sistema de coordenadas esféricas, um ponto P é representado pela tripla ordenada. Rho, θ e φ. Aqui ele colocou Rho, θ e φ. Ali no quadro que eu coloquei Rho, φ e θ, mas não tem problema. Mas daqui a pouco eu vou usar como está aqui no quadro mesmo. Sendo Rho a distância da origem até o ponto, θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas e φ é o ângulo entre o eixo z positivo e o segmento de reta OP. Foi o que a gente já explicou. Então, aqui, ó, se você quer chegar neste pontinho aqui, ao invés de você usar x, y e z, você usa a distância da origem até o ponto, que é ρ, você usa o ângulo entre essa distância e o eixo z, que é φ, e você usa a distância também, você usa também o ângulo formado aqui, o ângulo θ, que é das coordenadas cilíndricas. Então, fazendo esses 2 giros, mais a distância, você consegue chegar no ponto. Bom, então, está aqui, para a gente converter de esféricas para retangulares, geralmente a gente usa essas 3 relações, foi o que eu já coloquei no quadro, e geralmente para converter de retangulares para esféricas, a gente usa esta relação. Tá, então, bora resolver aqui pelo menos 3 exercícios disso, para poder a gente passar para a parte de integral. Bom, deixa eu colocar aqui. Vou colocar logo os 2 exercícios. O primeiro é ρ igual a 1. E o segundo vai ser φ igual a π sobre 2. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Olha só, no primeiro exemplo, ele quer que eu descreva uma superfície cuja equação em coordenadas esféricas é ρ igual a 1. O que é ρ? É a distância da origem até o ponto. Então, ele quer uma superfície descrita por todos os pontos que estão equidistantes da origem.
Qual é a superfície onde você pega todos os pontos que estão na mesma distância da origem? Qual é, gente? Isso no R3. É a esfera. Então, na verdade, isso aqui é uma esfera de raio 1. Ah, professor, mas se eu não soubesse, o que eu poderia fazer aqui? Bom, o que você poderia fazer também para enxergar que isso aqui é uma esfera, seria usar aquela relação, que é x² mais y² mais z² igual a ρ ao quadrado. Só que aqui no caso, ρ é 1. Então, aqui ficaria igual a 1 ao quadrado. Aí daqui você lembraria também, isso aqui é a equação da esfera de centro na origem e raio 1. Então, na hora que você fosse desenhar, você desenharia aqui uma esfera de raio 1. Então, essa daqui seria a nossa superfície. Agora, perceba o seguinte, você consegue descrever essa superfície em coordenadas retangulares ou esféricas. Sendo que é muito mais simples você descrever uma superfície dessa usando o quê? Coordenadas esféricas. Ρ igual a 1. Acabou. Você não tem todo esse trabalho de escrever isso daqui. Ó. Então, agora, quando você olhar uma esfera, você não vai mais, principalmente centrado na origem, você não vai mais escrever assim. Você vai escrever assim. Tá? Segundo exemplo. Aqui, φ igual a π/2. Nesse caso aqui, o que ele está fixando é o φ. O que é o φ? Φ é o ângulo entre o eixo Z e a minha distância. Ora, se eu fixo... Deixa eu pegar aqui de novo os apagadores. Tá aqui, ó. Por exemplo, eu poderia colocar φ igual a 0. Φ igual a 0 está aqui em cima do eixo Z. Se eu fixei o φ em π/2, ou seja, eu fixei ele em 90 graus. Então, a minha única exigência é que o φ, esse ângulo aqui, ele seja 90 graus. A única exigência. Ah, mas e a minha distância? A minha distância está livre. Então, se ela está livre, não importa que a distância. Ó. Então, eu consigo preencher todo o eixo x, já que eu estou em cima do eixo x. E o meu θ também não tem uma exigência para ele. Então, eu posso pegar isso aqui que eu preenchi e rotacionar aqui no plano. Quando eu faço isso, eu consigo preencher o quê, gente? Vocês conseguem entender como é a minha superfície? É justamente o plano. Só que agora é o plano XY. É isso mesmo. Ah, professor, mas, de novo, eu nem ia saber pensar nessas coisas. Não sou muito acostumado com rasas esféricas. Não tem problema, é só você usar as relações. Porque lembra, ó, por exemplo, que Z é igual a ρ cosseno φ. Só que nesse caso é cosseno de π/2. Cosseno de π/2 é 0. Então, na verdade, essa superfície aqui também pode ser descrita como Z igual a 0. Quem é o Z igual a 0? Plano XY. Tanto que se você for substituir também o φ em XY, vai ficar ρ cosseno θ, ρ seno θ. Ou seja, o XY ele consegue preencher qualquer ponto lá do plano XY. Enquanto que o Z, ele é 0. Então, com isso a gente percebe, então, que a nossa superfície é justamente o plano XY. Então, se você quiser descrever agora o plano XY, você pode escrever somente dessa forma aqui, ó. φ igual a π/2. Tudo bem? Tá, vamos para o terceiro exercício. Esse é o mais legal, dos mais legais de hoje. Vamos ver o terceiro exercício lá no slide de novo. Bora ver o que ele está pedindo para a gente. Vamos voltar lá para o slide. Determine o jacobiano para as coordenadas esféricas. Bora ver o que vai dar, porque você já sabe que quando a gente for transformar para coordenadas esféricas uma integral, quando a gente for fazer essa mudança de coordenadas, você precisa do jacobiano. Então, vamos ver como seria isso. Aliás, esse exercício aqui é muito interessante, é divertido até. Você pode até repetir ele em casa. É muito legal, porque você não precisa decorar nada. Você só faz determinante.
Bom, aqui ele quer o jacobiano. Quando eu passo de coordenadas x, y e z para as coordenadas ρ, θ e φ. Ok, lembrando que a gente já tem as relações, eu vou escrevê-las aqui de novo. Então, quais são as relações que a gente tem aqui? A gente tem que o x é igual a ρ cosseno θ seno φ. Se você esquecer, é só você fazer aquela demonstraçãozinha lá no espaço. O y é ρ seno θ seno φ. E o z é ρ cosseno φ. Ó, a gente já sabe essa relação. Você já consegue escrever x como sendo uma função que depende de ρ, θ e φ. A mesma coisa para o y. A mesma coisa você pode considerar para o z. Apesar de que não aparece o θ aqui, mas você pode dizer que z também é uma função que dependeria de ρ, θ e φ. Para calcular o jacobiano, você já sabe. Isso é uma matriz 3×3, onde eu vou colocar as derivadas parciais. Então, ficaria assim. Vamos começar a calcular aqui. E aí você vai perceber que agora a gente vai ter um trabalhinho a mais do que da última vez. Ó, isso aqui vai ser uma matriz 3×3, onde na primeira linha eu vou derivar x em relação a cada uma dessas três variáveis. Então, vai ficar a derivada parcial de x em relação a ρ, derivada parcial de x em relação a θ, derivada parcial de x em relação a φ. Agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda linha, só que com relação a y. Então, vai ficar a derivada de y em relação a ρ, derivada de y em relação a θ, derivada de y em relação a φ. Na última linha, eu vou colocar derivada de z em relação a ρ, derivada de z em relação a θ, derivada de z em relação a φ. Então, nós vamos calcular 9 derivadas parciais. Nada que a gente já não tenha visto antes, né? Então, como é que vai ficar agora essas derivadas? Bom, eu vou derivar x em relação a ρ. Lembrando que x é tudo isso daqui, ó. É ρ cosseno θ seno φ. Na hora que eu derivar isso aqui em relação a ρ, isso aqui vai ficar 1 e aqui vai permanecer. Então, a derivada aí é cosseno θ seno φ. Agora eu vou derivar x em relação a θ. Então, o ρ e o seno φ, eles vão permanecer a mesma coisa. E eu vou derivar aqui só o cosseno. O derivado do cosseno é menos seno. Vai ficar menos ρ seno de θ seno de φ. Por último, nessa primeira linha, eu vou derivar x em relação a φ. Então, o ρ e o cosseno vão permanecer a mesma coisa. Derivando aqui o seno, vai ficar cosseno. Então, a derivada é ρ cosseno θ cosseno φ. Olha, aqui eu já estou vendo que vou precisar de mais espaço, porque eu vou querer repetir duas colunas. Então, já vou passar aqui para outro quadro, só para não ter que apagar tudo e refazer. Mas pelo menos você já está vendo aí o que vai dar. Deixa eu logo fazer aqui no outro quadro. Vou só repetir o que já está aí. Aqui é só o jacobiano. Já calculamos toda a primeira linha. A primeira linha deu cosseno θ seno φ. Deu menos ρ seno θ seno φ. E deu ρ cosseno θ cosseno φ. Pronto. Deu isso daí, né? Tá, agora a gente vai derivar aqui na segunda linha o y. Então, deixa eu apagar aqui. Olha só, eu vou derivar o y primeiro em relação a ρ. Mesma coisa. Esses dois vão permanecer. Aqui vai ficar 1. Vai ficar seno θ seno φ.
seno θ, seno φ. Agora eu vou derivar y em relação a θ. Então, esses dois permanecem, aqui fica cosseno θ. Então, vai ficar ρ, cosseno θ, seno φ. Depois eu vou derivar em relação a φ. Então, permanece o ρ, permanece o seno θ, e a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de φ. Pronto. Agora eu vou derivar o z. O z é o mais simples para a gente, né? Aqui, ó, eu vou derivar isso aqui em relação a ρ. Vai dar só o cosseno. Vou derivar em relação a θ. Mas não tem θ aqui. Então vai dar quanto? 0. E quando eu derivar em relação a φ, aqui vai ficar menos ρ seno φ. Então, o z vai ficar cosseno φ. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar menos ρ seno φ. Pronto. E agora? Agora eu tenho que calcular o determinante dessa matriz. Para isso, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vai ficar cosseno θ, seno de φ e menos ρ seno θ, seno φ. Vou repetir aqui também, vai ficar seno θ, seno φ. E aqui, ρ, cosseno θ, seno φ. Por último, aqui vai ficar cosseno φ. E aqui vai ficar 0. Olha só que legal. Ficou melhor do que a última matriz que a gente fez, né, na aula passada. Aí você já sabe. Vou calcular de cima para baixo, vou multiplicar sem mudar o sinal. Vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Talvez você já esteja pensando, professor, mas isso daí vai dar um jacobiano absurdo. É tão absurdo que vai valer a pena eu realmente transformar para coordenadas esféricas uma integral? Olha, realmente, o raciocínio está certo, né? Se alguém pensou isso. Porque se quando eu for calcular um jacobiano, o jacobiano ele dê uma expressão absurda, então talvez não vai valer a pena eu transformar. Porque se na hora que eu for transformar, aquele jacobiano já der algo absurdo, talvez o trabalho vai ser muito maior, né? Então, mas a gente ainda não terminou. Bora ver se realmente vai dar algo absurdo aqui nesse jacobiano. Então vamos lá. Vamos explicar de cima para baixo, sem trocar o sinal. Então aqui vai ficar igual. Bom, olha só, vamos explicar esses três aqui. Vamos ver, bora logo. Aqui eu tenho menos, né? Aqui eu não tenho menos, então eu já sei que vai ficar negativo. Aqui eu tenho 1, ρ e 2. Ficar ρ ao quadrado. Agora o θ. Aqui eu tenho cosseno θ e aqui também, duas vezes. Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ. E o φ. Aqui eu tenho seno φ e seno φ, três vezes. Então vai ficar seno ao cubo de φ. Agora aqui, eu tenho menos, de novo vai ficar negativo. Vou colocar o menos aqui. Aqui eu tenho ρ duas vezes, então vai ficar ρ ao quadrado. Aqui eu tenho de θ, eu tenho seno θ e aqui eu tenho seno θ. Então, seno ao quadrado. Agora o φ. Bom, eu tenho um cosseno e dois cosseno. E um seno φ, tudo para φ. Então vai ficar cosseno ao quadrado de φ, seno de φ. Por enquanto está assim. Está ficando legal, né? Vamos ver agora o terceiro aqui, ó. Explicando esse vezes zero. Opa, então vai zerar. Então esquece isso daqui. Agora bora me explicar de baixo para cima. Só que mudando o sinal. Então aqui primeiro. Ó, aqui todo mundo é positivo, né? Mas como eu vou ter que mudar o sinal, já sei que vai ficar negativo. Já vou colocar aqui embaixo. Menos. Eu tenho duas vezes o ρ. Vai ficar ρ ao quadrado. Ρ ao quadrado. O que mais eu tenho aqui? De θ, eu tenho 1 aqui e 2 aqui. Vai ficar cosseno ao quadrado de θ. E que mais? De φ agora. Eu tenho duas vezes aqui o cosseno de φ e uma vez o seno φ. Então vai ficar cosseno ao quadrado de φ vezes seno φ. Agora aqui,
Aqui tem o zero, então quando eu multiplicar, vai zerar todo mundo, né? O que é ótimo para a gente aqui, né? Agora aqui, vou multiplicar esse, vezes esse, vezes esse. Ó, tem o menos aqui e tem o menos aqui. Menos com menos dá mais. Só que como é de baixo para cima, eu vou ter que mudar o sinal. Então é menos de novo. Aqui eu tenho ρ uma vez, duas vezes. Então vai ficar ρ ao quadrado. Depois, para o θ, eu tenho aqui seno θ, duas vezes. Então vai ficar seno ao quadrado de θ. Que mais? Aqui eu tenho seno φ, seno φ, seno φ, três vezes. Então vai ficar seno ao cubo de φ. Pronto. Professor, quer dizer então que quando eu mudar para coordenadas esféricas, na minha integral, além de eu ter que mudar o x, y e o z, eu vou ter que colocar isso daqui lá. Na verdade, não esqueça que é o módulo disso, tá, gente? Na hora que você for mudar para integral, fica o módulo do jacobiano. Mas, de certa forma, vai ficar isso aqui tudo positivo. Mas vai ser isso daqui mesmo? Olha, é o que está dando, né? Mas a gente pode simplificar. Vamos ver. Ó, perceba o seguinte. Nesse primeiro aqui, olha o que você tem. Você tem menos ρ ao quadrado e seno ao cubo de φ. Aqui você também tem menos ρ ao quadrado e seno ao cubo de φ. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar esses dois. E no caso desses outros aqui, o que eu tenho em comum? Eu tenho menos ρ ao quadrado e eu tenho cosseno ao quadrado de φ seno φ. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho menos ρ ao quadrado e aqui eu tenho cosseno ao quadrado de φ seno φ. Então, vamos continuar. Bom, vou aproveitar o espaço lá do número 4 que eu deixei. Vou voltar para lá. Bom, colocando em evidência aquele pessoal que eu falei para vocês, vai ficar menos ρ ao quadrado seno ao cubo de φ. Se eu colocar eles em evidência, ó, aqui, eu estou colocando isso daqui em evidência. Se eu colocar esses dois em evidência, aqui vai sobrar só cosseno ao quadrado de θ. E aqui vai sobrar só seno ao quadrado de θ. Tá? Então vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Pronto, ficou assim. E o outro? Ó, o outro eu vou ter que colocar menos ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ seno φ. Isso em evidência. Vai ficar menos ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ seno φ. Em evidência. Aí o que sobrou? Aqui vai sobrar seno ao quadrado de θ e aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de θ. Vou colocar aqui. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. E agora, o que dá para fazer? Densidade trigonométrica, né? Perceba, ó, aqui e aqui vai dar 1. Então, isso tudo aqui é 1 e isso tudo aqui é 1. Olha só. Ah, pessoal, agora melhorou bastante, né? Sobrou só isso daqui. Então, isso que vai ser o jacobiano? É, o jacobiano. Mas será que não dá para simplificar mais um pouquinho? Dá, né? Então, vamos olhar para esses dois aqui, que foi o que sobrou. Olha só o que aparece aqui. Eu tenho ρ ao quadrado, menos ρ ao quadrado e aqui também. Aqui eu tenho seno ao cubo. Aqui não aparece cosseno de φ, tá? Aqui só aparece o seno. E é seno ao cubo. E aqui aparece só um seno. Mas não tem problema, né? A gente pode colocar um seno só em evidência. Aí vai ficar como? Vai ficar igual. Deixa eu colocar aqui embaixo. Igual. Menos ρ ao quadrado. Olha só, eu vou colocar só um seno em evidência. Seno φ. Se eu colocar só um seno em evidência, aqui ainda vai sobrar dois senos, né? Seno ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado. Aí mais, né? Que eu já estou colocando menos aqui em evidência. Aí aqui eu coloquei menos ρ ao quadrado e coloquei o seno em evidência. Então aqui sobrou cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado. Isso aqui de novo vai dar quanto? Vai dar 1. Então, isso aqui tudo é 1 novamente. E então, o nosso jacobiano aqui deu menos ρ ao quadrado seno φ.
Olha só que interessante, gente. Por isso que eu digo, a última aula tinha que ser uma aula assim que ia trazer algo extraordinário aqui para vocês, né? Então, a gente fez aqui uma mudança de coordenadas, colocamos nessa matriz do jacobiano e no final sobrou só isso daqui. Ou seja, perceba que essa mudança, ela traz uma genialidade muito grande. Porque, por mais que a professora, mas vai aparecer isso e isso daqui na integral, vai. Fora o que já ia aparecer antes, sim. Mas, dependendo lá do seu problema, talvez seja muito mais vantagem você passar para coordenadas esféricas. Por mais que no jacobiano vai aparecer isso daqui. Mas isso daqui ainda está bem melhor do que estava antes, né? Que estava uma expressão assim, bem maior. Detalhe, gente, mais uma vez. Quando você passar na integral, pelo teorema, não vai ficar negativo aqui, tá? Porque pelo teorema é o módulo do jacobiano. Então aí é positivo. Então vai ficar positivo, ρ ao quadrado vezes seno φ. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Se eu pedir na prova de vocês, demonstre esse jacobiano aqui, tudo certo? Ia ser uma boa questão de prova? Ia, né? Daria para fechar a prova? Com certeza daria. Muito bem. Então tá bom. Então bora aqui para o slide. Agora que a gente já sabe o que é o nosso jacobiano. Bora fazer alguns exercícios, né? Então, ó, primeiro deixa eu só resumir um pouquinho, mostrar aqui a mudança para vocês. Então, agora que você já sabe qual é o jacobiano, agora você não vai se assustar com essa expressão aqui, na mudança de coordenadas, né? Porque você já sabe de onde vêm as coisas. Então, digamos que T seja uma transformação que leva uma região B do espaço aqui ρ, θ e φ para uma região E do espaço x, y, z, por meio de coordenadas esféricas. Então, na hora que você transformar a sua integral tripla, ela vai ficar assim, ó. Além da região de integração mudar, então aqui dentro do integrando, o x, onde tiver x, vai aparecer ρ, seno φ, cosseno θ. Onde tiver y, vai aparecer ρ, seno φ, seno θ. E onde tiver z, vai aparecer ρ, cosseno φ. Tudo bem? Além disso, obviamente, você não pode esquecer de multiplicar tudo isso pelo jacobiano. E agora o jacobiano das coordenadas esféricas é ρ ao quadrado vezes seno φ. Pensem um pouquinho agora. Quando vocês acham que é bom transformar para coordenadas esféricas? Bom, eu comentei com vocês na aula passada que geralmente quando o seu sólido ele tem uma simetria em torno de um eixo, é interessante você passar para coordenadas cilíndricas. Agora, se o seu sólido tem uma simetria em relação à origem, então é interessante você passar para coordenadas esféricas. Tudo bem? Então, não estou falando que isso é sempre assim, mas geralmente, se você tem esse tipo de simetria, é em relação à origem, então seria bom você passar para coordenadas esféricas. Tá, bora fazer aqui alguns exercícios. Aqui, gente, como eu disse na última aula, aqui acabou. Assim, de conteúdo acabou. Agora é só fazer exercício. Aqui eu trouxe o quê? Só 3 exercícios. E aí a gente já vai estar encaminhando assim para o final da aula, tá? Então vamos lá para o primeiro exercício. Calcule a integral tripla desta função aqui, sendo esta região, tá? Então preste muita atenção porque esses exercícios são muito importantes. Bom, vou fazer aqui no segundo quadro. Só vou anotar a integral. Vamos lá, primeiro exercício. Você tem essa integral tripla aqui. Integral tripla sobre uma região B. A minha função é E elevado a x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 sobre 2 dv. A minha região
é o conjunto dos pontos x, y e z no espaço tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual que 1. Olha só, como eu sempre digo, né? Primeiro antes de você resolver a integral em si, você até ignora o integrando, né? Porque acho que a primeira importância aqui para a gente, a primeira coisa que a gente tem que analisar não é nem a função que está aqui dentro, é mais primeiro a região. Qual é a minha região? Minha região é essa daqui. Então é interessante para a gente desenhar a região para depois tomar a decisão, olhando lá para o integrando, se seria interessante mudar as coordenadas. Aqui a gente não tem muito mistério, né? Qual é essa região aqui, gente? É uma esfera mais os pontos que estão dentro dela, né? Porque é menor ou igual. Então você tem praticamente ali, é uma bola, né? Aqui. Desenhando, ficaria assim. Se você fizesse aqui os eixos x, y e z, você teria uma esfera. Você tem esta figura aí, o raio 1. Tá? Deixa eu colocar aqui o raio 1. Essa figura. Então perceba que o nosso sólido ele é bem fácil de desenhar e de perceber o que ele é. Agora, só para a gente entender a importância das coordenadas esféricas, eu te pergunto o seguinte: se a gente fosse querer resolver usando coordenadas retangulares, como ficaria essa minha integral para uma esfera? Sendo que esfera praticamente é uma figura assim que a gente está acostumado, né? Uma figura simples. Como é que ficaria a integral? Olha só, eu vou responder para vocês. Se eu fosse usar essa região aqui, aí uma esfera eu posso olhar como do tipo 1, 2 ou 3. Vou olhar como do tipo 1, ou seja, eu vou caminhar na direção do eixo Z. Eu posso separar uma esfera em duas semisferas, a parte de baixo e a parte de cima. Como é que eu separo isso? Basta eu isolar o Z aqui, ó. Então ficaria mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Aí nesse caso, olha o que aconteceria. Ficaria assim. O Z... Aliás, vou colocar logo na integral. O meu Z ficaria entre menos raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado e mais esse valor. 1 menos x quadrado menos y quadrado. O meu y, bom, depois que eu já integrei em y, né, o que ia sobrar aqui era um disco, feito na origem raio 1. Então, meu y estaria entre menos raiz de 1 menos x quadrado até mais a raiz de 1 menos x quadrado. E o meu x estaria entre menos 1 e 1. E colocaria aqui minha função, né? E elevado a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2. dz, dy, dx. E aí, quem ia querer resolver essa integral? Assim, claro que seria um bom divertimento, né? Quem sabe, assim, você está sem nada para fazer, você está, assim, muito estressado, o dia foi agoniante, você fala, vou resolver aquela integral lá que o professor falou, né? Pode tentar, seria algo realmente, você vai passar bons minutos aqui, tentando resolver, e no final vai sair feliz, resolvendo ou não, pelo menos pelo prazer de tentar resolver essa integral. Mas tá, então, ó, perceba a dificuldade. Por mais que a nossa figura seja uma figura simples, mas a dificuldade é grande. A gente não quer isso. Mas claro que uma esfera, ela tem uma simetria. Essa daqui, ó, essa nossa figura aqui, se ela está centrada na origem, então obviamente que ela tem uma simetria em torno da origem. E aí eu posso passar para coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, como é que ficaria isso daqui, gente? Me diga o seguinte, vocês vão me dizer qual é a variação, nesse caso, para ρ, para φ e para θ. Para eu desenhar essa esfera aqui, gente, o ρ, ele vai de 0 até quanto? De 0 a 1, porque a figura começa na origem, então vai de 0 a 1. Tá aqui, ó, o ρ vai de 0 a 1. O meu φ vai de quanto até quanto? De 0 a π. Não esqueça que o φ só vai até π.
Então, vai de 0 a π. E o θ? Θ vai de 0 a 2π. Com isso, você consegue desenhar perfeitamente aqui a nossa esfera. É só você respeitar aqui esses desenhos, né? Porque, ó, é como se você tivesse aqui. Digamos que eu... Bora colocar assim, aqui é o Z, aqui é o X, aqui é o Y. Aí, deixa eu até estender o Z mais para cá. Eu vou apagar esse desenho depois, tá, gente? Eu vou usar esse espaço aqui. Mas, ó, digamos que eu vou colocar aqui de 0 a 1. O que é o ρ? É a distância da origem até o ponto. Então, eu vou marcar em cima do eixo Z uma distância de 0 a 1. Então, pode dizer que até aqui, ó. Aí, usando essa desigualdade, eu consigo desenhar essa linha aqui, ó, de 0 até 1. Depois, eu vou rotacionar o φ, de 0 até π, que é 180 graus. Então, é como se eu rotacionasse bem aqui, ó. E aí, com isso, se eu rotacionar esse pedaço 180 graus, eu formo aqui, ó, um semidisco. E no final, eu vou rotacionar o θ. θ ele rotaciona aqui, ó, em torno do eixo Z. Então, se eu pegar esse semidisco e rotacionar em torno de Z, o que ele vai formar para mim? Rotacionar a 360 graus, ele vai formar o quê? A esfera. No caso, a esfera e o pessoal que está dentro dela, os pontos dentro dela. Tá? Então, ou seja, para desenhar essa esfera, se eu usasse coordenadas esféricas, era só usar esses três aqui. Em outras palavras, gente, é como se eu estivesse integrando agora em uma caixa retangular. Porque, ó, se eu fizesse, vou colocar aqui embaixo. Se eu fizesse um desenho aqui, ó. Se eu fizesse o espaço, só que ao invés de eu fazer o espaço x, y e z, eu fizesse o espaço aqui ρ, aqui θ e aqui φ. Bom, o ρ está entre 0 e 1. Vamos dizer que 1 é até aqui. O θ está entre 0 e 2π. Vamos dizer que o 2π está bem aqui. E o φ vai de 0 a π. Bora dizer que o π está bem aqui. Então, com isso, ó, eu ia formar bem aqui. Eu ia estar formando essa caixa bem aqui. Então, olha só, é como se eu estivesse transformando essa minha região de integração, que é uma esfera, numa caixa retangular. Quando eu aplico a minha transformação, eu estou fazendo isso. Só que a gente sabe que é muito mais fácil para a gente integrar numa caixa retangular. Porque as três variáveis, elas estão entre constantes. Aí fica muito melhor para a gente. Você vai dizer, professor, mas não é a mesma coisa, né? Eu integrar uma esfera aqui, né, disso daqui. Não, não é. Mas por isso que você tem o quê? O jacobiano. O que é o jacobiano? Não esqueça, ele é o fator de correção. Então, o que me garante que eu estava aqui numa região circular, uma região esférica, passo para uma região retangular e o resultado da integral é o mesmo. O jacobiano, ele corrige, né? O que daria errado, ele corrige e eu volto a ter a minha resposta certa. Tá? Então, é isso que me garante. E a integral, gente? Como é que vai ficar a integral? É isso que a gente quer saber. Vamos lá. Bom, a integral vai ficar assim. O ρ é de 0 a 1. O φ de 0 a π. Aqui tanto faz a ordem, porque eu estou numa caixa retangular. Tanto faz a ordem que eu vou escolher aqui de integração. E o θ de 0 a 2π. Aí, olha só. Aqui vai ficar E elevado. Isso aqui tudo eu vou substituir. Assim, vou ter que colocar x igual a ρ, cosseno θ, seno φ. Não precisa. Porque você já sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado em esféricas é o quê? É ρ ao quadrado. Então, tudo isso aqui vai virar ρ ao quadrado. Então, aqui vai ser ρ ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ou seja, vezes 3 sobre 2, né? Quando você eleva o expoente sobre expoente, você multiplica os expoentes. Que aí no final vai ficar só ρ ao cubo. Tá, e aqui embaixo, não esquece o jacobiano, porque aqui eu já substituí todo mundo. Quem é o jacobiano agora? É ρ ao quadrado seno φ. Aí agora vem dρ
dφ dθ. Tá? Então, ficou essa integral aqui. Ah, professor, mas vai dar um pouco de trabalho aqui, porque apareceu o seno. Tudo bem, mas olha isso aqui, gente. Olha isso daqui, né? Então, por favor, né? Então, vamos fazer isso daqui. Vamos agradecer, né? Aqui, ó, que deu isso daqui, que eu consigo resolver mais tranquilamente do que estava antes. Então, bora resolver aqui no outro quadro. Aí, gente, você que é aluno do Newton, você já percebe o seguinte: os intervalos de integração são todos entre constantes. Isso aqui é uma caixa retangular. Então, eu posso logo separar em 3 integrais, multiplicar? Pode. Se eu não tivesse numa caixa retangular, digamos que uma das variáveis aqui tivesse entre funções, eu ia poder logo separar? Não. Cuidado. Eu me recordo que alguns alunos, na última prova, fizeram isso. Você tinha uma integral dupla. Essa integral dupla não era sobre um retângulo, porque o y ou o x estava variando entre funções. O aluno chegava e logo separava. Não pode separar. E acabou errando. Tá? Então, você só separa se você estiver numa caixa retangular. Uma integral tripla. Nesse caso, eu estou, então posso separar. Então, vai ficar assim, minha integral. Integral de 0 a 2π dθ, né? Nem aparece o θ aqui, então vai ficar só isso aqui mesmo. Aí depois, integral de 0 a π, agora eu vou colocar o φ. O φ aqui é só o seno, então seno de φ. Seno φ dφ. E por último, integral de 0 a 1. Aí só sobrou o ρ. E elevado a ρ ao cubo. E elevado a ρ ao cubo. E aqui embaixo, ρ ao quadrado. Pronto, logo separei. Lembrando, você não é obrigado a separar. Se você não tiver seguro, resolva a partir daqui mesmo. Não tem, se assim, não sei, não, então deixa assim, resolve assim mesmo, não tem problema, vai dar o mesmo resultado. Tá, vamos lá, vamos resolver essas 3 integrais. Aqui, pelo menos, é tudo cálculo 1. Essa primeira aqui vai dar θ de 0 a 2π. Aqui, qual é a integral do seno? Menos cosseno, né? Então, ó, vai ficar menos cosseno de φ, isso de 0 a π. Aí aqui, você já percebe que a gente vai fazer uma integração por substituição. Substituição simples, né? Quando é que você usa uma substituição? Quando você percebe que lá no expoente, lá no argumento da sua função, quem é meu expoente aqui, ó? É ρ ao cubo. Aí você pensa, será que lá embaixo, multiplicando com a minha função, eu teria a derivada dele? O que é a derivada de ρ ao cubo? 3ρ ao quadrado. Eu não tenho exatamente isso, mas eu já tenho ρ ao quadrado. Pronto, que era o mais difícil para mim, era ter esse daqui. Como eu já tenho, basta aparecer o 3 aqui. Aí o que eu posso fazer para aparecer o 3, que é uma constante? Multiplico e divido por 3. Aí poderia ficar assim, essa integral ficaria 1/3 da integral de 0 a 1 e elevado a ρ ao cubo vezes 3 ρ ao quadrado. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar e dividir por 3. Então, com isso não altera em nada, deixo assim. Ok, vou continuar aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual. Aqui, coloca 2π menos 0 é 2π. Esse menos, já vou tirar, vou deixar aqui fora. Melhor, para depois eu não me confundir. Então, ó, tirei o menos, ficou só o cosseno. Vai ficar cosseno de π menos cosseno de 0. E para cá, eu vou aplicar a substituição. Qual substituição eu vou fazer? Colocar aqui o U é igual a ρ ao cubo. Então, du vai ser a derivada 3ρ ao quadrado dρ. Está aqui. Então, vai ficar integral 1/3, né? Que já estava... esse 1/3. Deixar aqui logo, né? É constante. Integral vai ficar e elevado a u.
E tudo isso daqui é só du. Du. Agora, e o intervalo de integração? Bom, aqui era de 0 a 1. Então, quando o ρ é 0, u é 0 também, porque vai ficar 0 ao cubo. E quando o ρ é 1, u é 1 também, porque vai ficar 1 ao cubo. Então, nesse caso, especificamente, não muda o intervalo de integração. Nesse caso. Aí tá. Agora aqui, cosseno de π, você já sabe, vai dar menos 1. Cosseno de 0 é 1. Só que ó, tem um menos aqui. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar menos 2. Então, isso aqui vai ser igual. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Então, vai ficar 4 terços de π. Aqui, a integral é ele mesmo, e elevado a u. Só falta aplicar de 0 a 1. Então, resposta final vai ser 4 terços de π e elevado a 1, que é e, menos e elevado a 0, que é 1. Então, está aqui. Essa que é a nossa resposta. Alguma dúvida? Bem tranquilo? Tá bom. Vamos para a próxima. Próximo exercício. Olha só. Calcule esta integral sendo essa região limitada pelas esferas. Nesse caso, ele nem precisava dizer que eram esferas, né? Porque era só dizer, ó, limitado, essa região é limitada por essas duas superfícies aqui. Ó, o que você está enxergando aqui? Isso aqui é uma esfera. Qual é o centro dela? Na origem. E quanto é o raio dela? É 2. E essa daqui também é uma esfera. Qual é o centro dela? Na origem. Elas são concêntricas. Nós estamos no mesmo centro. E quanto é o raio dela? É 3. Então, você tem duas esferas na mesma origem. Ou melhor, o centro delas é a origem das duas. Só que uma tem um raio maior que a outra. Isso vai gerar para você um sólido. Elas vão limitar um sólido para você. Até colocar aqui no GeoGebra. Vou tirar aqui rapidinho. Bom, agora eu vou escrever x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Ó, então, essa aqui é a nossa primeira esfera. E a segunda é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Bora mudar a cor. Vou colocar aqui azul. Pronto, ó. Então você já sabe. Qual é a minha região? A minha região é entre as duas esferas. Entre essas duas. Agora eu te pergunto o seguinte. Se eu for passar essa região para coordenadas esféricas, o ρ começa em 0? O que vocês acham? O ρ começa em 0? Não. Ele não começa em 0. Porque ele só começaria em 0 se a minha origem fizesse parte do meu sólido. Aí tudo bem, ele começaria em 0. Mas perceba que a origem, nesse caso, não faz parte do meu sólido. Porque o meu sólido, ele só começa a partir daqui, ó. A partir dessa primeira esfera. Ó, a partir dessa daqui, que ele começa. Então, gente, se eu fosse caminhar, olha só, radialmente, a partir da origem, o meu ρ, ele ia começar nessa esfera vermelha e ia terminar na esfera azul. Não é verdade? A minha região, ela começa na esfera vermelha e termina na esfera azul. Então, coloque isso na sua mente e vamos para o quadro. Aliás, deixa eu voltar para o slide. Só para a gente voltar para a questão. Escrevi aqui a questão. Bom, nesse caso, a integral é integral tripla, raiz quadrada, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. E ele já me falou que a região é limitada por essas duas esferas.
primeira, essa daqui é a segunda. Pronto, vamos lá. Bom, a gente já viu, até no GeoGebra, que é claro que isso daqui, uma região entre duas esferas, vai dar uma região que também tem uma simetria em torno da origem. Tá? Não estou falando que comece na origem, mas aquela região ela tem uma simetria em torno da origem. Nesse caso, seria interessante para a gente usar as coordenadas esféricas. A primeira coisa que eu pergunto é, o ρ, ele vai de quanto até quanto? Porque vocês já me responderam que ele não começa mais em zero, porque ele não começa na origem. E vocês já me responderam que ele começa na esfera menor e termina na esfera maior. Então, não importa a direção que você escolha para caminhar radialmente no seu espaço, você sempre vai iniciar a sua região na esfera menor e vai terminar na esfera maior. Seria interessante para a gente transformar essas equações em coordenadas esféricas. Então, por exemplo, essa daqui, como é que ficaria em coordenadas esféricas, gente? Bom, você lembra o seguinte, né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado. Então, vai ficar ρ ao quadrado igual a 4 ou ρ igual a 2. Porque você já sabe, isso aqui é o quê? É uma esfera, centro na origem, raio 2. Né? A distância é 2. Então, aqui, em coordenadas esféricas, é ρ igual a 2. E aqui, como é que ficaria? Ρ igual a quanto? Ρ igual a 3. Olha só. Então, agora sim, pensando em coordenadas esféricas, a nossa região, ela começa na equação ρ igual a 2 e termina na equação ρ igual a 3. Ela começa aqui e termina aqui. Então, ρ está entre esta função aqui, que é a função 2, e esta função aqui, que é a função 3. Pronto. E o φ? O φ está entre quanto e quanto? O que vocês acham? 0 e π, né? Para você desenhar aquela região todinha, não basta só colocar aqui. O φ vai ter que estar de 0 a π, e o θ? De 0 a 2π. Porque uma coisa é você colocar só o pedacinho aqui de 2 até 3, depois você rotaciona aqui em cima do eixo Z, depois você vai ter que rotacionar 360 graus para poder formar sua figura mesmo. Então, θ vai de 0 a 2π. Então, novamente, quando eu transformo para coordenadas esféricas, eu estou numa caixa retangular, o que provavelmente vai deixar muito mais fácil a minha integral. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a minha integral? Bom, aqui, ó, tanto faz a ordem que eu escolher, que é tudo entre constantes. Vou colocar aqui de 2 a 3, de 0 a π, de 0 a 2π. Gente, quem é tudo isso daqui? Raiz quadrada, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z quadrado. É ρ. Isso aqui é ρ. Isso aqui vai ficar só ρ. Aí, o que mais? Jacobiano, né? Jacobiano então vai ficar vezes jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. Pronto. Transformei a minha função, multipliquei pelo jacobiano. Agora é só colocar aqui a ordem de integração, que eu escolhi dρ, depois dφ, dθ. Posso separar em 3 integrais? Vou fazer isso. Então vai ficar integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a π seno de φ, e para o ρ ficou integral de 2 até 3, ρ elevado a 3. Ficou bem fácil aqui para a gente, né? Bom, a primeira, você já sabe, vai dar θ de 0 a 2π. Aqui, eu já fiz na última questão, é menos cosseno de φ, isso de 0 a π. E aqui, a integral é ρ elevado a 4 sobre 4. Isso de 2 até 3. Bom, isso daqui, gente, vai dar 2π. Então, vou colocar aqui
2π. Isso daqui a gente fez. Vou até voltar para cá. Volta para cá. Ó. É a mesma integral. Cadê? Tá aqui, ó. É a mesma integral que deu menos cosseno φ. Aí no final a gente colocou menos para cá. Isso aqui deu menos 1, menos 1 deu menos 2. Com menos é 2. Aquilo lá é 2 positivo. Então essa integral aqui todinha vai ser 2. Então não vou refazer. Está aqui o 2. Aí aqui vai ficar, vamos lá, esse sobre 4. Vou deixar aqui já. E agora no lugar do ρ eu vou colocar 3. Vai ficar 3 elevado a 4 menos, agora eu vou colocar o 2. 2 elevado a 4. Pronto, temos isso daqui. Posso simplificar. Está aqui, ó. Aqui vai ficar só π. Então, π vezes, aqui, 3 a quarta, mesma coisa que 9 vezes 9, que é 81. 2 a quarta é 16. Então, isso aqui vai dar 65π. Essa é a resposta final. Alguma dúvida? Bem fácil, né? Então, se cair na prova, já sabe, seu 9 garantido. Não esqueça, o professor me disse que era para eu tirar 9 nessa última prova. Isso era um presente que eu vou dar para ele nesse final de semestre. Fechar a última prova. Última questão. Última questão. Exercício 3. Calcule o volume do sólido que fica assim. Ó, de novo, estragou a questão. Estragou. Felizmente. Aqui, ó. Esquece. Ignora que está escrito isso aqui, tá? Ignora. Ignora. Não está isso aqui. Então, acima da superfície, Z igual a essa raiz. E abaixo... Ixi, estragou de novo. Então, risca isso aqui, ó. Abaixo da superfície, isso daqui. Porque agora ele já falou para a gente. A gente já ia saber logo de cara que isso aqui é um cone? Saberia, né? Porque na última aula a gente fez essa função aqui. Agora, essa daqui, será que a gente já saberia que era uma esfera? Essa esfera aí, será que está centrada na origem? Sei, né? Bora analisar. Mas ele já deu spoiler para a gente aqui. Isso aqui é uma esfera, isso aqui é um cone. Então, bora ver. Mas na prova, claro que não vai cair assim, né, gente? Vai ser, calcule o volume, não vou dizer que é cone, não vou dizer que é esfera, não vou dizer nada disso. Porque não precisa. Bom, isso aqui é o volume, né? O volume do sólido limitado por essas duas funções. Ou melhor, duas equações. Tá, gente, então vamos fazer. Olha, como eu sempre digo para vocês, toda questão de integral, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar. Então, se ele me diz que o sólido é limitado por essas duas equações, então eu vou fazer o esboço do gráfico das duas equações. Então, eu vou até separar aqui. Vamos fazer isso aqui com calma. É a última questão mesmo, a gente tem tempo, bora fazer com calma. Aqui, se eu fosse desenhar separadamente cada uma delas, no caso da primeira, isso aqui eu posso considerar uma função de x e y. Que é essa função, nós já até desenhamos aqui, mais de uma vez. Então, ó, se você relembrar, e aqui eu não vou fazer, porque nós já fizemos isso aqui, inclusive na aula passada, na hora que você for fazer aqui os três eixos, na hora que você faz, como é a interseção dessa superfície com o plano YZ, aí vai dar módulo de Y, que é a função modular. Aí depois, como é as curvas de nível? São circunferências. Aí, então, por isso que você descobre que esta função aqui, ela vai te dar o cone invertido.
Aí por isso que ele fala na questão que a nossa figura ela está acima do cone. Tá? É o que ele fala, está acima dessa equação aqui, que é um cone. Tá, agora essa daqui tudo bem, eu fiz logo porque a gente já fez aqui. Agora essa aqui a gente vai precisar trabalhar um pouco mais nela. Ele me disse que era uma esfera, ele já me disse. Mas como é que eu saberia, gente, que é uma esfera? Como é que você faria isso daqui? Bom, a gente pelo menos suspeitaria que era uma esfera. Por quê? Porque aparece aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ah, tá, então dá para suspeitar realmente que é uma esfera. Só que tem o z do outro lado. Então eu teria que arrumar isso daqui. Aí para arrumar, porque não pode ficar variável aqui, vou colocar tudo para lá, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos z igual a zero. Pronto, agora melhorou. O que eu posso fazer aqui? Completar quadrado. Para eu completar esse quadrado, me digam aí, eu teria que somar com quanto? Aqui. Eu acho que a gente já até fez uma questão dessa aqui. Vamos lá, para completar o quadrado. Eu tenho aqui z quadrado menos z. Aí eu tenho que somar com alguma coisa, que eu não sei, uma constante aqui. Aí vai ficar z menos a raiz quadrada desse c aí ao quadrado. É isso que vai aparecer. Agora, quem é isso daqui? 1 sobre 4. Muito bem. Então, o c aqui, ó, ele tem que ser 1 sobre 4. Por quê? Aí, no caso, a raiz de 1 sobre 4 é 1 sobre 2. Tá certo, ó. Porque vai ficar o quadrado do primeiro, z quadrado, menos 2 vezes z vezes meio. 2 vezes meio é 1. Então, por isso que ficou só o z aqui. Aí, mais o quadrado de meio é 1 quarto. Tá aqui. Então, ó, aqui eu vou ter que somar com 1 quarto. Claro que eu vou ter que somar dos dois lados. Bom, aí quando eu faço isso, isso aqui vai virar isso daqui, como eu já escrevi. Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado igual a 1 quarto. 1 quarto, você já sabe, é meio ao quadrado. Pronto. Agora que eu completei quadrado, agora eu posso afirmar com toda certeza que isso é uma esfera. Só que essa esfera, o centro dela é na origem? O que vocês acham? Não. O centro dela está deslocado. Em qual eixo ele está deslocado? No eixo Z. Quantas unidades ele deslocou? Meio. Ele deslocou meia unidade para cima. E quanto é o raio da minha esfera? É meio também. Então, significa que essa esfera, ela toca no plano XY. Só toca em um único ponto. Ela deslocou para cima. Então, o desenho dela seria mais ou menos isso daqui, gente. Então, ó, essa daqui seria a nossa esfera. Onde bem aqui em cima, é quanto esse valor aqui em cima? É 1, né? Porque o raio dela é meio. Então, meio para baixo, meio para cima, isso aqui é 1. Pronto. Então, ó, conseguimos desenhar tanto o meu cone quanto a minha esfera. Lembrando que ele diz que a minha figura, o meu sólido, está acima do cone e abaixo da minha esfera. Quando eu coloco os dois juntos, ficaria uma figura assim, ó. Isso daqui. Por que eu sei que o cone ele vai bater exatamente aqui na metade da minha esfera? Como é que eu sei disso? Gente, porque ó, nesse pontinho aqui, se eu for pegar esse ponto, quanto é a altura dele daqui para cá? É meio, né? Muito bem. E quanto é a distância desse ponto para o eixo Z? O que é que vocês acham? Olha, vocês não me disseram que aqui é meio? Então, quanto é a distância daqui para cá? É meio também. É o raio também. Quanto é daqui para cá? É exatamente o raio, que é meio. E quem tem a propriedade, né, de que a altura
é a mesma distância até o eixo Z. É o cone. É aquele cone, inclusive esse cone aqui. Tá? Então, esse cone, ó, ele atravessa a esfera exatamente na metade dela. Mas tá, isso nem vem tanto ao caso assim, pelo menos não agora. Então, ó, quem é a nossa figura? A nossa figura está acima do cone e abaixo da esfera. Então, basicamente, a nossa figura, ó, nosso sólido, é isso daqui. Ou seja, só essa parte aqui e essa parte aqui que ficam de fora do nosso sólido. É como se fosse um sorvete. Para pensar isso mesmo, né? Falar isso na hora. Sei que eu estou falando isso perto do almoço, né? Mas basicamente é isso mesmo. Como se fosse sorvete. Aqui você tem a casca e aqui a parte de cima do seu sorvete, tá? Tá, mas ok. Eu cheguei até aqui para descobrir o sólido. Agora, o que ele pede para mim? Para eu calcular o volume do meu sólido. O que a gente vai fazer? Vou usar coordenadas aqui esféricas. Como eu vou usar coordenadas esféricas, então olha só o que eu vou fazer. Eu vou transformar essas duas equações para coordenadas esféricas, para eu poder trabalhar com eles aqui. Então eu quero saber como é a equação do cone em coordenadas esféricas e como é a equação dessa esfera em coordenadas esféricas. Vamos ver como é que fica. Vou fazer. Acho que vou fazer aqui mesmo. Depois a gente, no último quadro a gente resolve a integral. Então, olha só, gente. Eu vou passar logo a esfera, nas esféricas. A esfera está assim, né? x² mais y² mais z² igual a z. Eu quero passar para esféricas. Em coordenadas esféricas, tudo isso daqui é igual a quanto, gente? ρ². Então, aqui vai ficar ρ² igual... O meu z em esféricas é ρ vezes cosseno φ. Tá? Posso simplificar então, não vou considerar o ρ igual a zero, que eu sei que eu quero gerar um sólido e não só um único ponto. Então, nesse caso aqui, ó, ρ é igual a cosseno φ. Então, olha só que interessante. Se eu quisesse descrever essa esfera aqui, em coordenadas esféricas, ela é simplesmente isso daqui, ρ igual a cosseno φ. É isso. Aí gera a minha esfera. Agora, e o meu cone, como é que vai ficar? Bom, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Aí eu tenho z igual a raiz de x² mais y². Bom, o meu z, você já sabe que é ρ cosseno φ. E se você lembrar, essa raiz aqui todinha é o r. Né? Toda essa raiz aqui, porque x² mais y² é igual a r. Só que o meu r, se você lembrar também, ele é ρ vezes seno φ. Só lembrar do início da aula. Lembra quando eu queria definir as coordenadas lá para x, y e z? Aí eu fazia cosseno de φ. Quem é o cosseno de φ? Seria... Ou melhor, o cosseno de φ quem era? Era o z sobre ρ, que era a hipotenusa. Aí ficava isso daqui. Aí depois, seno de φ era o r sobre a hipotenusa. Aí ficava isso daqui. Então eu tenho isso é igual a isso daqui. Posso simplificar. E aqui, ó, se eu dividir pelo cosseno de φ, vai ficar seno φ sobre cosseno φ igual a 1. Tá? Já que eu simplifiquei aqui o ρ. Seno sobre cosseno, você já sabe que isso aqui é tangente de φ. Nesse caso, gente, se a tangente de φ é igual a 1, então quem é o φ? É π sobre 4, né? No caso, 45 graus. Não esquece que o φ está entre 0 e π, né? Primeiro e segundo quadrante. Então, nesse caso, o meu φ é π sobre 4. Então, está aqui, ó. Pronto. Ou seja, se eu quero, olha só, se eu quero descrever esse meu sólido, se eu quero descrever a minha esfera, eu posso escrever só isso daqui, ρ igual cosseno φ. E se eu quiser descrever só o cone, eu posso escrever só isso daqui, φ igual a π sobre 4,
Faz sentido, né? Porque ó, se o π sobre 4 está fixo em 45 graus, mas você pode tanto rotacionar aqui, quanto a distância ser infinita, você gera o cone. Tá? Ok, agora vamos resolver nossa integral, né? Preciso dizer, para esse sólido bem aqui, quais são as limitações, tanto para ρ, quanto para φ, quanto para θ. Olha só, vou até continuar aqui mesmo, porque eu vou precisar dessa minha imagem aqui. Gente, o meu ρ, ele começa em 0? O que vocês acham? Sim ou não? Começa. Começa porque a origem, ela faz parte da minha figura. Beleza, ele começa em 0, mas ele termina em quanto? O ρ. Aí depende, né? Porque olha só, presta atenção, o ρ, depende de onde eu caminhar radialmente, ele pode bater aqui em um valor. Só que nesse caso, você concorda comigo que o ρ, ele sempre vai bater aqui, ó, nessa minha figura, quando eu caminho radialmente, ele sempre bate na esfera. E a esfera é justamente quem? Cosseno de φ. Então, nesse caso, eu posso escrever que o meu ρ, ele está entre 0 e cosseno de φ. Já o meu φ, para eu desenhar essa figura aqui, ele começa em 0, mas ele tem um valor final. O meu φ, ele termina aqui no ângulo do cone. O meu φ, ó, o ângulo termina aqui no cone. E quem é o cone? φ igual a π sobre 4. Então, o meu φ, ele está de 0 até π sobre 4. E, por fim, para eu conseguir desenhar toda essa minha figura, eu vou precisar fazer uma rotação, 360. Então, meu θ, ele está entre 0 e 2π. Percebam que essas duas limitações juntas, elas vão formar elas vão me dar esse formato aqui do sorvete. Depois só vai faltar rotacionar. Já que o meu ρ está limitado por cima pelo cosseno φ e o φ está limitado por π sobre 4. Então eu formo aqui a minha figura do sorvete, né? Uma parte dela, depois eu rotaciono e gero o meu sólido. Agora vamos para a integral. Agora que eu já disse quem é quem. Bom, o meu volume, ele vai ser integral tripla de uma região. Como é volume, eu já sei que eu tenho que integrar a função 1. Isso daqui. Só que eu vou passar para coordenadas esféricas, né? Então isso aqui vai ser... Ó, note que agora o ρ, ele está entre uma função de φ. Então eu vou integrar logo ele. Eu não posso integrar ele depois do φ. Não, tem que ser antes do φ. Então eu vou integrar logo ele. Vai ficar... Colocar assim, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, integral de 0 até cosseno φ. A minha função é 1, tudo bem, mas tem o jacobiano. O jacobiano é ρ ao quadrado seno φ. Aí dρ, dφ, dθ. Não vou separar em 3 integrais, porque eu tenho aqui uma função no limite de integração. Não vou separar, vou resolver do jeito que está. Então, vou integrar em ρ primeiro. Então, isso aqui para mim é constante, vou integrar só aqui. Ficar ρ ao cubo sobre 3. Já vou deixar esse 1/3 aqui fora. De 0 a 2π, de 0 a π sobre 4. Aqui ficou seno φ. E aqui ficou ρ ao cubo. Isso de 0 até cosseno φ. Depois ainda vou integrar em φ. Depois ainda vou integrar em θ. Bom, isso aqui vai me dar 1/3 integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4. Ali, ó, no lugar do φ, do ρ, vou colocar 0 e vai zerar. Mas quando eu colocar o cosseno, vai ficar cosseno ao cubo de φ vezes seno de φ dφ dθ. Ó, agora sim, eu estou no retângulo. Já acabou aqui as funções, estou só com constantes. Agora sim, vou separar em duas integrais. Aí vai ficar assim. 1/3 integral de 0 a 2π
dθ. Aí olha o que eu já vou fazer aqui. Vou deixar um menos aqui fora, menos bem aqui fora, que eu vou colocar ele bem aqui. Integral de 0 a π sobre 4 cosseno ao cubo vezes menos seno. Tá aqui, ó. Deixei esse menos aqui, tem um menos aqui e um menos aqui. Menos com menos vai dar mais, então eu não mudei nada. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu vou usar a substituição. Então eu vou colocar bem aqui a minha substituição. Vou chamar o meu u de cosseno. Se o meu u é cosseno, então meu du vai ser a derivada, que é menos seno dφ. Agora aqui, ó, eu tenho que olhar para cá. Porque o meu u, se o meu φ é 0, vai ficar u igual a cosseno de 0, que vai dar 1. E se o φ é π sobre 4, u vai ficar cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, o meu volume vai ser... Isso aqui você já sabe é 2π, né? De novo a gente fez aqui, vai ficar menos 2/3 de π. Aqui, quando eu substituir, vai ficar a integral de 1 a raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar u ao cubo du. Aqui. Nesse caso aqui, eu vou trocar os intervalos de integração, né? Porque se você reparar aqui, 1 é maior do que esse daqui. Trocando os intervalos de integração, e aqui vai ficar positivo, vai ser 2/3 de π integral de raiz de 2 sobre 2, e aqui 1. U ao cubo du. Agora é só ela calcular aqui, né? Vai ficar 2/3 de π, u elevado a 4 sobre 4. Isso, raiz de 2 sobre 2, até 1. Posso simplificar logo esse com esse. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Então, isso aqui é π sobre 6. Π sobre 6. Aqui no lugar do u, vou colocar 1, menos. Aqui no lugar do u, vou colocar raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, a quarta, vai ficar 4 sobre 16, que é 1/4. É isso daqui. Porque aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 16, vai ficar 1/4. 1 menos 1/4 é 3/4. Então vai ficar π sobre 6 vezes 3/4. Simplifico. E no final, o meu volume vai ser π sobre 8. Mas pelo menos daqui era só cálculo 1, né? Como ele não falou qual é a unidade, eu só coloco unidade de volume. Então, essa daqui é a minha resposta final, né? Inclusive, até trouxe aqui o desenho para vocês. Nosso sorvete, né? Vai aparecer aí. Tá aí, ó. Foi o que a gente fez. E a resposta final foi π sobre 8. Alguma dúvida? Não? Bom, então é isso, né? Bom, então é isso. Eu agradeço, né, a presença de vocês aí durante todo esse semestre. Foi muito bom, né? Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui com vocês, dando aula. Espero ter dado o meu melhor para vocês terem aprendido aí um pouco aqui de cálculo 2, pelo menos um pouquinho de cálculo 2, espero que fique fixado na mente de vocês. Lembrando também que agora, como vocês estão saindo de cálculo 2, então vocês estão saindo, teoricamente, do projeto Newton, né? Você não vai ter projeto em cálculo 3, mas a gente agradece também, como equipe do projeto Newton, pela participação de vocês nesses semestres, tanto cálculo 1 quanto cálculo 2. A gente deseja muito sucesso para vocês. Eu espero realmente que vocês sejam muito bem-sucedidos, principalmente na vocação de vocês. Espero que daqui a alguns anos vocês estejam trabalhando naquilo que vocês gostam, que vocês amam, que vocês façam com vontade, tá bom? Então é isso, sucesso para vocês, sucesso profissional. E a gente se vê por aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.